10 mistérios históricos, finalmente revelados. E aí, pessoal, tudo bem? Prontos para desvendar os segredos do passado? A história da humanidade é cheia de mistérios que deixaram até os maiores gênios de cabelo em pé. Mas, e se eu te contar que alguns desses enigmas que pareciam perdidos para sempre, finalmente foram resolvidos? É isso aí. No vídeo de hoje, vamos mergulhar de cabeça em 10 mistérios históricos que finalmente foram desvendados, revelando segredos incríveis sobre o nosso passado. Se você é apaixonado por história e adora um bom mistério, já deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma descoberta, e vem comigo nessa viagem no tempo. Nossa primeira parada nos leva à Grécia Antiga, para desvendar um mistério que durante séculos povoou a imaginação das pessoas, a cidade perdida de Troia. Quem nunca ouviu falar da história épica contada por Homero na Ilíada? Aquiles, Heitor, o cavalo de Troia, uma guerra que durou longos 10 anos. Imaginem só a cara de todo mundo quando lá no século XIX, um arqueólogo chamado Heinrich Schliemann, completamente fascinado pela história de Troia, resolveu que ia encontrar as ruínas dessa cidade. Guiado pelos textos de Homero, Schliemann chegou a um sítio arqueológico na Turquia, chamado Hisarlik. E não é que ele tinha razão? As escavações revelaram ruínas de uma cidade fortificada, provando que Troia não era apenas uma lenda, mas sim um lugar real, palco de batalhas e muita intriga. Nossa próxima parada nos leva para a terra dos faraós, pirâmides e mistérios milenares, o Egito Antigo. Por séculos, os hieróglifos, a escrita sagrada dos egípcios, permaneceram indecifráveis, como um código secreto que ninguém conseguia entender. A chave para desvendar esse enigma milenar veio com a descoberta da Pedra de Roseta, em 1799. Essa pedra, encontrada por acaso por soldados franceses, era como um dicionário mágico. Ela tinha o mesmo texto escrito em 3 línguas diferentes: grego antigo, demótico, uma escrita popular do Egito Antigo, e, claro, os hieróglifos. Graças à Pedra de Roseta e à persistência de um cara chamado Champollion, as portas para o passado egípcio se abriram, permitindo que finalmente pudéssemos ler suas histórias, crenças e conhecimentos. Nossa jornada continua nas Américas, para desvendar os mistérios de uma civilização que floresceu em meio às florestas tropicais, os Maias. Por muito tempo, a origem, o desenvolvimento e o sumiço dos Maias deixaram historiadores e arqueólogos de cabelo em pé. Mas, com a ajuda de uma tecnologia de ponta, o LIDAR, finalmente começamos a entender melhor essa civilização. O LIDAR, que usa pulsos de laser para criar mapas tridimensionais da superfície da Terra, permitiu aos pesquisadores enxergar através da mata fechada, revelando a existência de cidades maias que ninguém conhecia. Essas descobertas mudaram tudo o que a gente sabia sobre os maias, mostrando que eles eram ainda mais avançados e poderosos do que imaginávamos. O fim do reinado dos dinossauros, impacto cataclísmico. Preparem-se para voltar no tempo, para a época em que os dinossauros dominavam a Terra. O que será que causou a extinção em massa desses gigantes? Esse mistério intrigou cientistas por muito tempo. A resposta veio com a descoberta da cratera de Chicxulub, no México, no final da década de 1970. Essa cratera gigante, com mais de 180 quilômetros de diâmetro, é a prova de que um asteroide colossal atingiu a Terra há cerca de 66 milhões de anos. Esse evento apocalíptico marcou o fim do período Cretáceo e, com ele, o fim do reinado dos dinossauros. Decifrando os códices maias calendários, profecias e conhecimento ancestral. De volta à América Central, os maias nos aguardam com mais um enigma. Imaginem só livros feitos de casca de árvore, cobertos por hieróglifos coloridos, que guardam o conhecimento de uma das civilizações mais fascinantes da história. Graças ao trabalho incansável de diversos estudiosos, que dedicaram suas vidas a decifrar a escrita maia, hoje podemos ter um vislumbre da riqueza e da complexidade dessa cultura. Os códices revelam um sistema de escrita avançado, com hieróglifos que representam não apenas sons,
mas também ideias e conceitos. Através deles, descobrimos que os maias eram astrônomos de primeira linha, que observavam os astros e criavam calendários super precisos. Ilha de Páscoa. Um colapso ambiental? Nossa próxima parada nos leva a um dos lugares mais remotos e misteriosos do planeta, a Ilha de Páscoa, no meio do Oceano Pacífico. A ilha é famosa pelos moais, aquelas estátuas gigantescas de pedra vulcânica, que parecem vigiar a ilha há séculos. Estudos arqueológicos e análises de DNA indicam que a Ilha de Páscoa já foi coberta por uma vegetação exuberante, com palmeiras gigantescas e uma fauna riquíssima. No entanto, a exploração excessiva dos recursos naturais, a introdução de ratos e o desmatamento desenfreado levaram a um colapso ambiental. A maldição de Tutancâmon. Fato ou ficção? De volta ao Egito Antigo, para desvendar um mistério que envolve um faraó, uma tumba repleta de tesouros e uma maldição milenar. A tumba de Tutancâmon. Em 1922, o arqueólogo britânico Howard Carter fez uma descoberta espetacular: a tumba do faraó Tutancâmon, que reinou por volta de 1332 a.C. Dentro da tumba, Carter e sua equipe encontraram um sarcófago de ouro maciço, uma máscara funerária deslumbrante e milhares de objetos preciosos, que mostram toda a riqueza e o poder do Egito Antigo. Mas cuidado com a maldição. Diversas pessoas ligadas à expedição morreram em circunstâncias misteriosas nos anos que se seguiram à descoberta da tumba, incluindo o próprio Lord Carnarvon, o financiador da expedição. Nossa aventura nos leva agora ao Peru para desvendar um dos maiores enigmas arqueológicos do mundo: as linhas de Nazca. Imaginem só, um deserto enorme e seco onde desenhos gigantescos de animais, plantas e figuras geométricas, alguns com mais de 200 metros de comprimento, se estendem por quilômetros a fio. Quem fez essas linhas e por quê? As teorias são muitas: mensagens para os deuses, calendário astronômico, pistas para encontrar água no deserto. Mas a explicação mais aceita hoje em dia é que as linhas de Nazca faziam parte de rituais religiosos realizados pelo povo Nazca, que viveu na região entre 200 a.C. e 600 d.C. De volta a Londres vitoriana, vamos mergulhar em um dos casos mais famosos e assustadores da história criminal: Jack, o Estripador. No final do século XIX, a capital da Inglaterra foi aterrorizada por uma série de assassinatos brutais. O caso deixou todo mundo em pânico. A Scotland Yard, a polícia de Londres, fez de tudo para pegar o assassino, mas Jack, o Estripador, parecia sempre estar um passo à frente, mandando cartas para a polícia, debochando e desafiando-os a capturá-lo. Avanços na análise de DNA trouxeram novas pistas para o caso, apontando para um imigrante polonês chamado Aaron Kosminski como o principal suspeito. Nossa última parada nos leva a um dos lugares mais inóspitos do planeta, o Ártico. Preparem-se para desvendar o mistério da expedição perdida de Sir John Franklin. Em 1845, Franklin partiu da Inglaterra com 2 navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, em busca da lendária passagem do Noroeste. Mas depois de alguns meses, a expedição simplesmente desapareceu. Finalmente, em 2014 e 2016, os destroços do HMS Erebus e do HMS Terror foram encontrados no fundo do mar, em bom estado de conservação. Estudos dos destroços, objetos e restos mortais encontrados nos locais dos naufrágios indicam que a expedição enfrentou condições terríveis, com invernos rigorosos, fome, doenças e possivelmente até mesmo canibalismo. E assim termina nossa jornada pelos mistérios da história. Vimos como a ciência, a persistência e a paixão pelo conhecimento nos permitiram desvendar enigmas que desafiaram a humanidade por séculos. Cada descoberta, cada peça do quebra-cabeça, nos aproxima um pouco mais do nosso passado, revelando a riqueza e a complexidade da história humana. E aí, qual desses mistérios te deixou mais curioso? Qual deles te surpreendeu mais? Conta pra gente nos comentários.
Deixa seu like e se inscreve no canal para mais aventuras pelo mundo da história. Até a próxima!